Olá, eu sou a Tati. Eu vou compartilhar um pouco sobre como foi o processo decisório de ter mais filhos. Isso é uma coisa que me perguntam com certa frequência lá no meu Instagram, que é @Tatiane, T-A-T-H, Tatiane Guimarães. Eu estou na minha 5ª gravidez e tenho a Olivia, Jordan foi um aborto espontâneo, sofreu um aborto espontâneo, depois teve Marco, Grace e agora tem mais uma. Eu tô com 22 semanas. Que é a Teresa. E, enfim, então me perguntam e eu fiquei pensando bastante sobre como foi o processo e eu brinco que o Senhor desenhou pra mim, né? E sempre que eu falo isso que o Senhor desenhou, as pessoas, não, mas peraí, explica isso melhor. Então eu espero poder explicar isso da melhor forma possível e que se essa é uma angústia pela qual você tá passando, que você tá sentindo agora, que essa conversa aqui que eu vou compartilhar, esses meus pensamentos, esses sentimentos, te ajudem de alguma forma, ok? Então, eu tô aqui com uma colinha. Vamos lá. O primeiro ponto, normalmente quando as pessoas pensam em não ter mais filhos, é porque existe a questão financeira. E eu acho que ela é uma coisa, é um fator válido, que deve ser considerado. Ao mesmo tempo, eu não venho de uma família que parece que considerou isso muito. Quando meus pais se casaram, na verdade por muitos e muitos e muitos e muitos anos, nós tivemos uma condição um pouco puxada. Nós morávamos em uma cidade da periferia de Brasília, chamada Cidade Ocidental, e eu lembro de ter menos, talvez uns 4, 5 anos, e a gente não ter piso na casa, era cimento, né? E eu lembro da minha mãe ilustrando o cimento, e eu lembro de, por exemplo, já depois, quando meu pai começou a melhorar, meu pai trabalhava 2, 3 empregos. Nós conseguimos nos mudar para Brasília, para um apartamento funcional. E eu lembro que eu estava talvez na 5ª série e os meus pais não tinham dinheiro para comprar uniforme para todas nós, né? Somos 4 filhas. E o que a minha mãe fez, o que meus pais fizeram, é que eles compraram um uniforme. A minha mãe pegou esse uniforme, foi até a Rua das Malhas, em Brasília, que é lá na Asa Sul, pra quem é de Brasília. E a minha mãe pegou a cor que mais parecia com não sei como fala do tecido, tipo a grossura que mais parecia. E eu lembro da minha mãe com um pincel bem fininho, escrevendo o nome da escola, sabe? Assim, pra ficar... Cara, ficou muito igual. Mas esse foi o meu uniforme e das minhas irmãs na 5ª, 6ª, talvez até a 8ª série. Era assim, né? Então, nós nunca passamos fome, nunca... Bom, que eu saiba, né? No sentido de nós, filhas, não passamos. Eu não sei se é isso que eu me lembro da minha infância, de parte da minha infância. Eu não tenho a menor ideia, na verdade, dos reais sacrifícios que os meus pais fizeram, né? Eu lembro dos meus pais comentarem que quando nós éramos menores, eles não tinham dinheiro para comprar fruta para todo mundo, então eles compravam para nós. E se a gente não comesse, eles comiam fruta, pelo menos. Então, enfim, tudo isso para poder falar aqui. Apesar de que sim, dinheiro é uma decisão muito importante, é um fator importante na decisão de ter ou não ter mais filhos, eu sou muito grata que os meus pais não levaram tanto isso assim em consideração, porque se isso fosse verdade, nenhuma de nós teríamos nascido, nenhuma. A minha irmã mais nova, quando ela nasceu, nós ainda morávamos na periferia de Brasília. Então, enfim, ao mesmo tempo, eu me casei com o Bill, que vem de uma situação realmente bem mais puxada. Então aqui ele chegou a morar de favor, enfim, passou por muitas situações mesmo na família, a mãe acabou perdendo a guarda dele. Então o Bill, que de forma muito interessante, ele sempre soube, sempre é uma palavra forte, mas na adolescência, enfim, ele sabia que ele queria ter muitos filhos, mas aí na mente dele ele teria filhos quando ele estivesse financeiramente estável. E aí que esses dois mundos se chocaram, porque quando nós nos casamos, eu tinha terminado meu doutorado, vim pra cá para poder tentar o pós-doc, e aí tava no processo de conseguir bolsa, mudança de visto e todo esse processo, e o Bill tava fazendo medicina, ou seja, ele só tinha dívida. Então, quando nós nos casamos e tudo, e aí eu comecei, e aí, vamos ter filho e tal.
E ele, tipo, vamos, mas agora não tem como. E aí foram alguns meses, assim, e eu lembro que eu usava um método contraceptivo na época, e eu usava um anel. E aí eu atrasou um dia a minha menstruação. Bastante informação pessoal aí, mas vai fazer sentido, eu espero. E eu falei pro Bill, a gente tava indo pra igreja, eu falei, olha, então, atrasou? Então, eu acho que aconteceu. E o Bill ficou assim, ok, então, e aí nós fomos pra igreja, só que tem um momento que a gente tinha que se separar ali na igreja, e o que aconteceu foi que enquanto eu estava lá, desceu. Só que eu estava longe do Bill, então não dava pra gritar, então, amor, desceu, fica tranquilo, tamo de boa. Só que quando desceu, eu fiquei muito triste. Porque na hora que eu percebi que tinha atrasado, claramente porque eu fiz a conta errada, não tinha atrasado coisa nenhuma, eu fiquei insegura, mas com uma ponta de felicidade, sabe? E aí quando desceu, eu percebi então o tanto que eu realmente queria estar grávida. Só que, de novo, durante todo esse tempo eu não sabia o que estava acontecendo. Então quando a gente se encontrou depois de novo no final da igreja, ele falou pra mim, eu falei pra ele, ó, por acaso desceu e tal, então não tô grávida. E aí ele falou uma coisa interessante, ele falou que, né, durante o dia ali na igreja, ele sentiu o Senhor falando com ele que sim, a questão financeira era importante, que obviamente ele não queria que uma criança passasse pelas dificuldades financeiras que ele passou, mas que o mais importante era ter pais que se amavam, que estavam juntos, e isso a criança tinha. O dinheiro era um detalhe, porque, de novo, os pais que se amavam e que obviamente amariam essa criança profundamente, esse era o mais difícil e isso já estava acontecendo. Então naquele dia, naquele momento, o Bill e eu nós decidimos começar a tentar, e eu engravidei no mês seguinte. E pronto, a Olivia tem 5 anos e meio, enfim, e desde então tivemos os outros. Então assim, só para abrir um parênteses, eu nunca tive que ficar convencendo o Bill de ter filhos. O Bill sempre quis ter mais filhos, plural mesmo. Tanto que quando ele tinha, se não me engano, 17 anos, ele participou de um processo seletivo para ganhar bolsa de estudos, para poder conseguir ir para a faculdade. E ele estava ali de frente para uma banca e perguntaram para ele se ele pretendia se casar e ter filhos, e tarará, e se sim, quantos filhos? E aí ele falou, quantos a minha esposa conseguir ou quiser ter? E tinha uma banca só de mulheres, e elas eram mulheres mais velhas, ela falou, como assim? E ele basicamente falou que ele acreditava que no final da vida, o que mais importava não era o tamanho da casa, não era um carro luxuoso, não era isso, mas estar ali na varanda com os filhos e os netos, que era a família que importava. Então o que o Bill e eu, e um ponto muito importante, eu nem queria ter filho antes, eu quis ter filho quando eu conheci o Bill. E aí você me perguntou, como assim? Eu lembro que um dia eu vi ele brincando com as sobrinhas, porque eu tinha toda uma questão de minha carreira é a coisa mais importante, poxa vida, eu já tava, perseguindo um pós-doutorado. Então, cara, que mané ter filho. E só que, enfim, eu vi ele brincando com as sobrinhas dele e simplesmente pensei, como não ter filhos com esse homem? Assim, as minhas inseguranças, os meus argumentos, nada fez sentido mais, sabe? Foi assim que eu decidi começar a ter um filho. Enfim. Então, normalmente as pessoas pensam sobre a questão financeira e eu acho que realmente é importante, mas cuidado para você não perder de vista o que realmente importa na vida. É óbvio que dar o mínimo de condição para a criança é importante e a sensação que eu tenho sincera é que o Bill e eu, a cada filho, a gente foi se esforçando mais e mais e mais e mais. Porque nós recebemos alguns amigos aqui em casa hoje e nós comentamos sobre como, quando nós nos casamos, nós morávamos em um apartamento de um quarto. E aí a Olivia nasceu, a gente namorava nesse apartamento de um quarto. E aí, com muito esforço, só a gente sabe, na verdade, todo o esforço todos os sacrifícios que nós fizemos ao longo desses anos. Nós passamos para um apartamento de 2 quartos, depois para um apartamento de 3 quartos, e aí, enfim, hoje estamos nessa casa, mas com muitos sacrifícios, muitas escolhas, enfim, muito suor e lágrimas aí. Mas acho que essa sensação, cada vez que a família foi crescendo,
nós fomos pensando em como é que a gente poderia ganhar mais para prover mais para nossa família e não necessariamente pensar o dinheiro como um fator limitante para não ter mais filhos. Enfim, tem uma outra questão que as pessoas trazem como impeditivo, e esse, de fato, eu acho que é muito importante, que é como o casamento está. Se vocês estão brigando, se vocês não estão se acertando, se há humilhação, se há agressão física, verbal, psicológica, eu acho que realmente precisa parar e reconsiderar, porque vocês precisam, na minha cabeça, vocês precisam consertar primeiro o casamento antes de colocar qualquer criança ali dentro. Porque, como o Senhor falou pro Bill, dinheiro é importante, mas não é, definitivamente não é o fator mais importante. O fator mais importante é um casal que se ama. Então, eu realmente recomendaria você ver como está o seu casamento, como está o diálogo, como estão enfim, se é sarcasmo, não, o sarcasmo assim, tipo, no dia a dia, brincadeira, se os dois estão felizes, os dois estão rindo, beleza. Mas de novo, se é um sarcasmo com uma ponte, sabe, uma ponta de humilhação, eu não vou fazer isso pra você porque eu quero que você perceba como eu me sinto. Eu acho que valeria a pena rever isso antes de cogitar colocar mais uma criança ali, sabe? Porque é possível você resolver o seu casamento, é possível você ter um casamento feliz, é possível você amar e enfim, ter bons momentos com a pessoa que tá do seu lado. E aí, a criança, ela realmente vira como se fosse a cereja do bolo, sabe? Você não despeja na criança as suas inseguranças, a sua carência do tipo, ai, porque aí alguém vai me amar, porque aí eu vou ter com quem conversar, porque aí vai ser minha melhor amiga, meu melhor amigo. É tipo, não, são outros papéis. Fica realmente como uma extensão, uma continuação do amor do casal, sabe? E não, a criança não tá ali pra tampar buraco, muito pelo contrário, ela só é, de novo, uma consequência natural do amor de vocês. Tem uma coisa que acontece com certa frequência, que as mães falam que querem ter filhos e os maridos começam a falar que não querem ter mais filhos. E aí vira e mexe, virava e mexia, eu atendia esses maridos. E a resposta era sempre a mesma, sempre a mesma. Eles falavam que aí eles chegavam do trabalho e a esposa estava sempre comentando sobre como ela estava cansada, estava exausta, que ela não conseguia fazer as coisas, ela não tinha tempo para ela, porque a criança não tinha dormido, ela não lembrava que era dormir. Enfim, e aí os maridos, corretamente, do meu ponto de vista, pensavam, cara, se tá difícil com uma criança ou com duas crianças, imagine colocar mais uma criança. Se já tá assim pra ela impossível de lidar com a situação atual, imagina passar pela privação de sono, passar pela gravidez de novo, passar pelo puerpério, passar, sabe? Enfim, e às vezes também, junto ali com essa resposta do tipo, cara, por que a gente vai se colocar nessa situação de novo? Às vezes, finalmente, a mulher voltou a se cuidar mais, a ser mais feminina, tá de melhor humor, porque voltou a dormir, porque voltou a ter tempo pra ela. Então, assim, passou ali aquele período mais difícil, aí a mulher fala, vamos ter mais filho, o marido pensa, caraca, mas agora, finalmente, a gente conseguiu voltar a ter tempo pra nós. Então, se o seu marido está recusando, né, tá negando ter outro filho, tente ter essa conversa, primeiro, muito sincera com você mesmo, sabe? Tipo, nossa, será que toda vez que a gente conversa sobre filho, eu falo que eu tô cansada, que eu tô exausta, que eu tô isso, que eu tô aquilo, reclamando, com provavelmente um certo grau de verdade, sabe? Você pode estar realmente exausta, se sentindo sobrecarregada e tudo isso. E aí o seu marido vai olhar pra você e falar, cara, por que a gente então vai colocar mais funções, entendeu? Então, aí eu volto lá na questão do casamento. Será que não vai ter uma conversa muito sincera? Eu preciso da sua ajuda, eu preciso delegar, a gente precisa contratar alguém, eu preciso parar de fazer isso. O que a gente pode fazer aqui para reorganizar as finanças e talvez contratar uma diarista que venha uma vez na semana, alguém, enfim, o que a gente pode fazer para que, porque eu quero muito ter outro filho, mas eu não tô dando conta de fazer tudo, mas, poxa vida. Gente, eu volto sempre na questão do casamento, tá bem? Para você poder conseguir ser sincera, para você poder conseguir falar pro seu marido assim, abrir sua alma mesmo, e ele também abrir a dele. Falar, então, legal isso, mas assim, eu estou com receio, porque você lembra como foi da última vez?
sabe? A gente finalmente voltou a dormir um pouco mais, a gente finalmente voltou a poder sair, a gente finalmente poder, sabe? Nós finalmente conseguimos fazer X, e aí o homem fica mesmo inseguro, da mesma forma que também tem mulheres que ficam, que é um outro fator até. Fala assim, eu quero ter mais filhos, mas, cara, a gravidez foi tão puxada, nossa, o puerpério foi horrível, nossa, a privação de sono, nossa, o que... Sabe, a amamentação, a introdução alimentar, quando fez 2 anos, quando fez 3, quando fez... Primeiro, pega essa experiência e entenda que você não é mais aquela pessoa passando pela experiência pela primeira vez. Você já passou e você sobreviveu aos trancos e barrancos, talvez, mas você sobreviveu. Então, se você começar a ver o mesmo filme passando de novo, você sabe onde o filme vai dar, você consegue agir. Você consegue buscar ajuda, você consegue, enfim, de alguma forma encontrar uma solução, nem que seja momentânea, sabe? Então, por exemplo, a pessoa teve, digamos que você tenha tido depressão pós-parto. Poxa, então você sabe que você já tem a predisposição, você já está em um risco maior de realmente ter um outro quadro, né, de ter uma reincidência. Então, o que você faz? Você já entra em contato com o seu psicólogo e com o seu psiquiatra, né? Olha, eu tô pensando em engravidar, e o que a gente vai fazer? Então, quais são as medicações? Você já se prepara. Nossa, o puerpério foi medonho porque eu não conseguia X. Eu consigo contratar alguém? Eu consigo deixar a comida congelada? O que eu consigo fazer para que aquele período não me faça tomar a decisão de ter um filho? Porque isso também é importante. Poxa, por mais, do meu ponto de vista, de novo, fazer falar isso 900 vezes. Cara, as primeiras 6 semanas, as primeiras 8 semanas. Primeiro que a gravidez é puxada, pelo menos pra mim é sempre puxado. É bem puxado. Mas, cara, as primeiras 8 semanas, Senhor, o que eu posso fazer para que seja melhor? Para que eu não pense, cara, eu não vou ter filho por causa daquelas 8 semanas. Entendeu? Então, de novo, pode ser depressão pós-parto, pode ter sido o seu corpo que você não se acostumou, que você não se achou bonita, pode ser privação de sono, pode ter sido introdução alimentar, o que quer que tenha sido, que deixou um gostinho amargo, um super gosto amargo na boca. Pense, o que eu aprendi que eu posso me preparar para que não aconteça, mas se acontecer, eu sei o que fazer, ok? E tem um outro ponto também bem importante que as pessoas consideram sobre não ter mais filhos, é que nós estamos ficando mais velhos, então existe uma chance maior de deficiências, né? De, enfim, síndromes em geral. E eu vou falar pra você a mesma coisa que a minha sogra me falou quando eu tava grávida da Grace. Nós tivemos uma suspeita enorme. E foi uma gravidez bem puxada emocionalmente, porque os exames, eles vinham inconclusivos. A gente mandava exame de sangue, enfim, tudo que eles pediam, fazia ultrassom, e era sempre assim, chamava a melhor pessoa pra fazer ultrassom. E aí, gente, eu juro pra vocês, Senhor, assim, então, olha, a gente conseguiu medir tudo, era sempre menos o cérebro em ultrassom, ou menos o coração, então a gente não consegue dar 100% de certeza que não tem nada. Aí o exame de sangue ia, voltava inconclusivo, aí ia de novo, voltava inconclusivo. Enfim, então, por causa disso, eu lembro que eu falei pro Bill um dia chorando, eu falei, eu só quero saber se tem e se tiver qual é, para que eu possa me preparar porque dependendo da síndrome, o bebê pode falecer, né, no útero, ou horas depois, dias depois que nascer, ou pode ser uma síndrome realmente que eu posso acompanhar a criança a vida inteira, né, qualquer que seja esse tempo, mas não serão minutos, sabe, horas, dias, semanas, enfim. Eu falei, eu só preciso saber para eu me preparar o máximo possível. E, bom, na verdade, tanto o Bill quanto a minha sogra falavam basicamente a mesma coisa, que era o seu casamento, primeiro que o senhor só mandaria nessa família, se essa fosse a família ideal para poder dar conta, sabe? E a minha sogra passou por uma situação semelhante com a última filha dela, quando ela estava grávida da última filha dela. E também não sabia, não conseguia saber se tinha ou não tinha alguma síndrome, parece que também teve um risco alto de ter. E ela orando um dia, o Espírito Santo falou com ela que se tivesse, o casamento dela era forte o suficiente para poder passar por aquilo. E o Bill basicamente também falou a mesma coisa. Ele falou, amor, se tiver, nós vamos estudar muito e nós vamos amar essa criança de forma profunda. Então,
E aí, sabe? Então, isso que eu gostaria de te falar. Obviamente que é muito mais fácil falar do que fazer. Quando realmente eu estava dentro da situação, eu chorei bastante, fiquei muito angustiada. No final, a Grace nasceu perfeita. Mas ela seria perfeita de qualquer forma. E então, assim, entenda que a criança, acima de tudo, ela vai ser muito amada. E se ela vier na sua família com alguma condição, seja ela qual for, é porque você dá conta, sabe? E aí eu volto lá na questão do casamento. Seu casamento tá forte o suficiente para poder passar pelo baque, caso aconteça mesmo. Enfim, tudo isso para falar alguns impeditivos que normalmente as pessoas pensam, mas como foi para mim desta gravidez. Mais ou menos quando a Grace tinha uns 6 meses, eu já comecei a pensar, vamos ou não vamos ter mais filhos? Vamos ou não vamos ter mais filhos? O Bill sempre, tipo, com aquele pensamento, quantos filhos você quiser, sabe? Qualquer coisa depois a gente adota, a gente pensa, mas quantos filhos você quiser. E eu comentei com a minha mãe tava visitando na época, e de novo, a Grace tinha 6 meses. A minha mãe muito sabiamente falou assim, Tati, primeiro dá conta de quem o Senhor te deu, e depois você pensa sobre ter ou não ter mais filhos. E realmente estava muito cedo para tomar aquela decisão, até porque eu, em todas as gravidezes, eu sempre, depois dos filhos, enfim, eu sempre voltei, eu vou lá quando a criança tinha 1 ano, basicamente. Então, realmente, eu tava sofrendo por antecipação ali. E aí, virava e mexia, voltava aquela frase, né, da minha mãe. Primeiro dê conta de quem o Senhor já te deu. Só que eu não conseguia muito bem, ao mesmo tempo, mensurar o que era esse dar conta. Eu não tinha parado para pensar mesmo. Enfim, passados 3 meses, eu fui resolver um negócio para outra pessoa na igreja. E eu cheguei lá na igreja. E aí que uma pessoa que eu nunca vi. Porque eu não tava na minha igreja. Eu tava e não tava na minha igreja. Eu tava em outro prédio da igreja que eu nunca tinha ido. Nunca tinha ido? Não lembro se eu nunca tinha ido naquela parte do prédio da igreja. De um outro prédio da igreja. Enfim. E aí eu tava lá, de boa, esperando que ninguém me atender. E aí veio uma pessoa, uma mulher muito gente boa. E puxou papo comigo, eu fui respondendo. E aí ela olhou pra mim e perguntou, tipo, de onde você é? Eu falei, eu sou do Brasil. Aí ela, nossa, porque eu fiz trabalho missionário no Brasil, e eu morei lá 1 ano e meio, e ela começou a falar comigo em português, ela estava super empolgada em falar comigo em português, ela falava muito bem ainda. Ela tinha servido missão há, sei lá, tipo assim, 20 anos, uma coisa assim. E começa bem, ela falou que ela era casada com um médico, que ela tinha tido 6 filhos, e aí eu parei e falei assim, peraí, como é que é? Como é que você teve 6 filhos? Eu sei como, né, mas assim, me explica o processo de decisão de ter vários filhos. E aí ela com muita tranquilidade falou assim, eu sempre, quando eu tava na mesa de jantar, eu sempre sentia que tava faltando alguém. E aí na hora que ela falou isso, eu fiquei pensando, tipo, eu já tive essa sensação e eu não conseguia falar que eu tinha tido essa sensação. Assim, sim e não, eu sempre tive a sensação que o meu filho Jordan tava faltando, né, que foi pelo qual, enfim, eu sofri aborto espontâneo. Então eu sempre fiquei com a sensação que ele estava faltando. Mas não necessariamente além dele estava mais alguém faltando. Foi interessante porque ela falou assim, eu sabia. Não, eu sabia não, assim, o Senhor me falou pra eu ir falar com você e eu tava meio sem graça porque ela é meio introvertida. Então você vê que pra ela realmente foi um esforço vir falar comigo. E aí, enfim, a gente continuou conversando sobre isso. E aí ela disse, ela super íntima já, achei muito engraçado. E realmente, porque nós conversamos sobre coisas bem profundas ali, porque quem tinha que me atender sumiu no mundo, graças ao bom Senhor, né? E a gente ficou realmente conversando, sei lá, uns 30 minutos por aí. Enfim, e ela falou assim, Tati, eu acho que tem alguém lá no céu falando, Tati, tem mais um filho, porque eu quero nascer na sua família. Cara, na hora que ela falou isso, meu olho encheu de lágrima. Como se ela estivesse falando algo que eu soubesse. Que eu sabe quando alguém te falou alguma coisa que você sentiu como verdadeira, aquilo ali te tocou de uma forma inexplicável? E foi isso. E aí eu dei um grande abraço nela e falei, nossa, eu vim ajudar uma outra pessoa, no final das contas você respondeu uma coisa que eu tava orando sobre, porque eu tava orando sobre. Aí eu disse, então foi isso, né, o Senhor desenhou. Então, eu sou lenta de entendimento, gente. Passaram-se alguns dias, cheguei em casa, contei pro Bill e tudo, não sei o quê. E ele, então a gente vai ter o teu filho? Eu falei, não sei. Na semana seguinte, no máximo 2 semanas depois,
eu já tava no processo de dizer tchau pros meus amigos em Boston. A gente sabia, né, nós sabíamos que nós íamos mudar pra Georgia. Enfim, e aí eu tava com duas amigas e estávamos fazendo uma coisa completamente aleatória. Aí uma delas do nada olha pra mim e fala assim: Ô Tati, toda vez que eu falo de você, e só isso já virou uma piada, né, ali no grupinho, tipo, como assim toda vez que você fala de mim? Por que você fica falando de mim pras pessoas? Mas enfim, ela, toda vez que eu falo de você, eu falei assim: não, porque a Tati tem 4 filhos. E aí o marido dela, quando tá perto, falou assim: amor, a Tati não tem 4 filhos. Ela leva muitas, amor, a Tati tem 4 filhos. A Tati tem a Grace, a Olivia, o Marco, a Grace. E ela verdade, a Tati tem 3 filhos. E aí eu comecei a rir e falei pra ela assim: não, é porque você sabe que eu sofri aborto espontâneo, né? Tem o Jordan. Então talvez por isso que você tenha a impressão aí na sua cabeça, tem uma falsa memória de que eu tenha 4 filhos. E ela olhou pra mim e falou assim: não é isso não. E aí virou pra outra amiga e continuou conversando uma coisa completamente aleatória. Aí eu fiquei assim, e aí eu me lembrei da moça da igreja, que eu nunca mais vi, falando: tem alguém, Tati, né? Tem alguém lá falando: Tati, tem outro filho, porque eu quero nascer na sua família. Aí você pensa: agora o senhor desenhou, você entendeu. Tipo, não. Não sei se vocês conseguem ouvir a Gracinha. Ela deu uma tossida. Bom, enfim. Mas ela tá dormindo. Onde está? Ah, tá. E aí, enfim, eu continuei nessa. Aí eu fui perguntar pra todas as pessoas. Gente, aleatoriamente, às vezes. Eu tava assim na rua, na fila do supermercado. E alguém falava: nossa, você tem, né? Eu tava sempre, enfim, com pelo menos 3 crianças. Pelo menos uma, né? E aí as pessoas perguntavam: ah, você tem, né? É o único filho? Tem mais? Eu falava: tenho 3. E aí, se a pessoa falava que ela tinha 4 ou mais, eu perguntava: é mesmo? E assim, como é que foi essa decisão de ter mais filhos? E cara, sinceramente, quase todo mundo falava: eu sempre tive a sensação que tinha alguém faltando. Tipo, a minha mãe falou isso, a minha sogra falou isso, a moça da igreja falou isso. Enfim, pessoas do supermercado falaram isso. Tinha sempre muito, ou era assim: eu sempre gostei muito de bebê. E aí eu pensando: cara, eu também gosto de bebê, mas assim, né? Nunca esse foi o fator determinante para que eu tivesse mais filhos. Até 2 pessoas eu consigo lembrar agora, assim, que falaram assim: eu sempre gostei muito de ter bebê. E uma tem 6 filhos e outra tem 12 filhos. E eu pensei assim: senhor, é gostar muito de bebê mesmo. Da fase de bebê, né? Enfim. E aí teve uma conversa que eu tive com uma pessoa que eu admiro muito, 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 muito mesmo. Tanto ela quanto o marido e o Bill também. Nós admiramos muito esse casal. E eu tive a oportunidade de jantar com eles um dia. E eu falei: então, vamos lá, beleza. 4 filhos, e aí? E foi muito interessante, porque eu já tinha tido essa conversa com a esposa há um tempo. E ela sempre muito atarefada, ela sempre fazendo muitas coisas e tudo, o marido também. Mas era sempre assim: nossa, Tati, é muito legal. E dessa vez a resposta dela mudou. Essa vez ela fez tipo assim: é muito cansativo. E ela olhava pro nada assim: cara, é muito cansativo. E o marido olhou pra ela, olhou pra mim e falou assim: poxa, amor, mas o que seria da nossa vida sem fulana? Aí ela, tipo assim, meio, tipo, cara, mesmo assim é muito cansativo. Tipo assim, acho que eu poderia ter sobrevivido sem fulano. E aí o marido continuou, tipo: amor, pera aí, calma. E aí a esposa olhou pra mim e falou assim: não, Tati, peraí, deixa eu te explicar. É o seguinte: os nossos 3 filhos mais velhos, eles são muito introspectivos, eles são muito na deles, eles não têm muita energia, eles são aquilo ali. E aí a fulana, que é a quarta, ela é só o contrário. Ela fala com pedra, ela fala com sombra, ela fala com todo mundo na rua, ela tem muita energia. Então, assim, não seguiu o padrão. Então, a gente teve que reaprender a ser pais, né? A sermos pais. E eu lembro que eu cheguei depois pro Bill em casa e falei assim: amor, eu tive uma conversa com fulano e ciclano e assim, eu tô um pouco atordoada porque aconteceu isso, isso, isso. E foi o Bill, não fui eu depois pensando na conversa, mas foi o Bill, falou assim, tipo: mas lembra que agora o marido, ele começou uma função nova, que os próximos 3 anos, 2 anos e meio na verdade, vão ser muito puxados. Aí eu pensei: nossa, realmente ela tá bem sobrecarregada. Foi aquele dia no qual eu conversei com ela, eu sabia que muitas coisas difíceis estavam acontecendo por se sentir sobrecarregada mesmo. E ela não tinha pra quem delegar, sabe?
E tipo, eu tava visitando, então nem era um esquema do tipo, eu tava visitando a cidade dela. Então não era do tipo assim, não, como é que eu posso te ajudar? É tipo, eu não tenho como pegar as crianças na escola e, enfim, e dar aula pra você e fazer outras coisas. Então, eu entendi que naquele momento, também foi interessante isso, porque eu vi um extremo, sabe? Do tipo, cara, em um dia de cansaço extremo, eu vou estar igual fulano. Sabe? Foi uma visão muito real e não tão cor-de-rosa como todas as outras pessoas que estavam me respondendo eram do tipo, cara, é cansativo, mas assim, de boa, porque o sorriso da criança, porque eu sempre pensei em ter mais filhos, porque isso faltava alguém, porque eu gostava de ter bebê. As pessoas sempre contavam com um sorriso no rosto, assim, e ela muito ali, cara, no calor do momento, do tipo, cara, é puxado, sabe? Enfim. Um dia eu estava conversando com a minha sogra depois dessa conversa. Porque eu falei com a minha sogra, eu falei, caramba, né, eu conversei com uma pessoa e a conversa foi assim, 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 eu realmente fiquei atordoada, gente. E eu falei assim, minha mãe, quando a Grace era pequenininha, era mais nova, a minha mãe falou, Tati, antes de você pensar em ter mais filhos, pense se você tá dando conta de que o Senhor deu. E aí minha sogra olhou pra mim e falou assim, e o que exatamente isso seria? E eu falei, cara, eu não sei. E aí, depois que eu falei com a minha sogra, eu peguei um papel e escrevi como seria a minha rotina ideal. Tipo assim, cara, se pra ter no Fantástico Mundo de Tati, como seria uma rotina perfeita, na qual eu sentiria que eu tô dando conta de tudo e de todos. Na verdade, antes de todos e de tudo. E eu escrevi, cara, gente, de tal hora, tal hora, de tal hora, tal hora, eu vou fazer isso. E todos os dias, mesmo que eu não consiga no horário tal previsto, eu tenho que ter passado X tempo com o Olivia, X tempo com o Marcos, X tempo com o Grace, fazendo A, B e C. Quais são, sabe, o que eu preciso ensinar e tarará. E aí, quando eu fiz isso, eu falei, ok, primeiro eu vou colocar em prática pra ver se isso é plausível. E era. E foi. Então, em poucas semanas, eu consegui dar conta do que pra mim era importante naquele momento. E aí eu lembro que eu comecei a sentir uma paz. Eu, tipo, mesmo que não venha outro filho, porque também eu podia tomar a decisão de ter e não conseguir engravidar. Eu sabia que se eu mantivesse aquela rotina, eu daria conta do que pra mim, de quem pra mim, né, na verdade, é importante. E aí isso me deu, de novo, uma paz. Porque esse também é um ponto importante. Deixa eu falar uma coisa que eu não tinha falado antes. Ao longo dos meses, toda vez que eu pensava, não vou ter filhos, ou vou ter filhos, eu não sentia uma paz mesmo. Eu acho que tem uma... Não é que eu ficava feliz com a decisão, porque eu acho que ficar feliz simplesmente é uma certa imaturidade. Porque você pode ficar triste com uma decisão e em paz porque você sabe que ela é a certa. Entendeu a diferença? Você pode tomar, por exemplo, digamos que você está num relacionamento abusivo, completamente sem noção. Terminar vai ser triste, mas vai te dar uma paz. Entendeu? Então, quando eu pensava, eu vou ter filhos, eu não ficava feliz e em paz, ou eu não ficava nem triste e em paz. E quando eu pensava, não vou ter filhos, eu não tinha nada, mas com certeza não tinha paz. Então, eu sabia que pra mim, sentir uma paz era muito importante. Enfim, nos mudamos. Finalmente chegamos na Georgia. E um dia eu tive que... Qual é o nome? Substituir, porque não tinha ninguém pra ficar no berçário da igreja. Aí eu tava lá ouvindo, falando conversa. E aí tinha, né, senhores mais velhos conversando. Falando, né, na verdade. E aí tava lá ouvindo. E aí teve um que falou... Acho que foi o primeiro que falou. Essa geração foi ensinada que a coisa mais importante é a carreira. E não é a família. Não tem nada de errado em ter uma carreira. Mas você não pode pensar que ela é mais importante do que a sua família. E na hora que ele falou isso, aquilo me tocou. Eu pensei, nossa, realmente. No final das contas, aí eu me lembrei lá do que o Bill sempre tinha falado. No final da vida, o tamanho da casa, o luxo do carro, o que quer que seja, é legal, mas não é o mais importante, sabe? E aí teve um outro senhorzinho que falou que tinha perdido a esposa há 4 anos, se eu não me engano, uns 4 anos. Esse senhorzinho mesmo, ele tinha 90 e poucos anos. Tinha mesmo, que ele faleceu. E aí ele falou que os filhos se escreveram, quando a esposa faleceu, eles escreveram na lápide lições que a esposa tinha dado. E uma das lições era que a gente devia gastar nosso tempo com o que importa. E aí, de novo, tipo, realmente, cara, o que importa no final das contas é a família. É lá quando estiver bem velhinha, cara,
é saber que eu me doei para os meus filhos, que eu passei tempo com eles, que eu brinquei com eles, enfim. E o último, senhorzinho, comentou que... ele é médico, ele tá vivo. Quando perguntam pra ele por que ele decidiu fazer medicina, ele fala, porque eu não pude ser mãe. E aí eu fiquei com essas 3 frases, basicamente, assim, né? Com esses 3 comentários na cabeça. E aí, na hora, finalmente, eu pensei, realmente, o Senhor já me respondeu várias vezes que eu dou conta de ter filho, que o meu casamento tá muito bem pra poder ter filho, que a coisa mais importante é a família, que a minha carreira é muito legal, mas definitivamente não é a prioridade. E que no final da minha vida, o que eu mais quero é que os meus filhos se lembrem de mim como uma mãe amorosa, como uma mãe que passou tempo com eles, como uma mãe, sei lá, como uma mãe, sabe? Mesmo assim, coisas positivas. E aí, nesse momento, enfim, eu senti a paz de vamos ter mais filhos. E aí eu cheguei pro Bill logo depois da igreja. Eu falei, então, amor, vamos ter filho. Ele, beleza. E foi assim, basicamente. Então, e aí, uma coisa importante. Quando eu tava ouvindo esses comentários, me foi relembrado a conversa que a moça teve comigo lá na igreja, né? Tipo, Tati, tem mais filho porque eu quero nascer na sua família. A minha amiga do tipo, a Tati tem 4 filhos. E também a própria, né, amiga do tipo, cara, é muito cansativo. Mas do tipo, eu vou dar conta, eu vou ter que me adaptar. Eu com certeza, gente, eu vou daqui a menos de 20 semanas, porque eu já tô com 22. Eu vou estar bem exausta. Mas vai passar. O que é o cansaço, o que é a privação de sono, o que é a insegurança que vem mesmo, com cada criança, porque é uma criança diferente. O que é isso perto do amor que a gente sente pela criança, sabe? A felicidade, as risadas que a gente dá. A criança é muito engraçado, tá? A criança é um serzinho que te faz rir muito, sabe? Enfim, tudo isso para dizer que se eu estivesse na sua situação, eu fiz aqui uma listinha. Peraí, tem uma coisa que também é importante. Quando nós nos mudamos para Georgia, o Bill conseguiu, isso é bem importante, o Bill conseguiu ajudar mais. Quem me conhece lá do Instagram, das antigas, sabe que até junho desse ano, hoje é dezembro, nós estamos em dezembro, estamos no dia 5 de dezembro, até o dia 1º de julho de 2023, o Bill ajudou no que pôde, mas foi muito puxado. Então, os primeiros 5 anos de vida da Olivia, os primeiros 2 anos e meio de vida do Marco, o primeiro ano de vida da Grace, todos eles foram muito nas minhas costas, porque o Bill estava se sacrificando pela família no trabalho, né? Então, fazendo residência, fazendo fellowship, enfim, todo o processo. Treinando o melhor que podia, estudando o melhor que podia para sair nas provas o melhor que, enfim, tudo. Mas o Bill saía de casa às 5h30 da manhã. E tinha vez que ele voltava às 8, 9 horas da noite. Ele passava dias sem ver as crianças. Então, quando nós nos mudamos para cá, ele finalmente começou um horário de trabalho mais normal, né? Ele conseguia... Hoje, então, ele vê as crianças todos os dias de manhã. Ele vê as crianças todos os dias à noite. Às vezes eu ainda faço o ritual noturno, mas muitas vezes hoje ele que faz o ritual noturno, né? Ou pelo menos eu dou banho nas crianças, depois é ele que termina de brincar, a gente lê as escrituras juntos, ou às vezes ele lê porque eu tô terminando com outra coisa, mas ele conseguiu ajudar mais. Então eu também entendi que não seria de novo, agora não seriam 4 crianças, eu sendo responsável por todas as refeições, dar todos os banhos, ler sempre a escritura e levar pra escola e fazer dever de casa e buscar a escola, sabe? Levar pra médico, levar pra tudo, era comigo. Levar pra parquinho, tudo foi comigo, porque o Bill também trabalhava tipo 6 dias na semana, de novo de 5h30 da manhã até sei lá que horas da noite.
de novo, ficando dias, às vezes, sem ver as crianças. Essa não era mais a realidade. Então, isso também teve um peso muito grande. Eu preciso ser muito sincera com vocês. Então, vamos lá. Se você estiver insegura, o que eu, né, sobre ter ou não ter mais filhos, eu me perguntaria se eu tô dando conta de quem Deus já me enviou. Né? Então, às vezes, faz isso. Faz do fantástico mundo de você, alminha linda. Como seria a rotina perfeita? Quanto tempo você gastaria brincando com a sua criança? E lendo, sabe? E ensinando virtudes para ela? Como é que seria esse dia perfeito? Tenta colocar ele em prática e tenta por um tempo. Eu já tô acostumada a mudar a minha rotina e a ter que me adaptar a mudanças, então para mim em 2 semanas eu consegui entrar na rotina perfeita. Obviamente nem todos os dias eram perfeitos, mas a rotina já estava bem ali, mais estruturada, então isso facilitou bastante. Mas primeiro dá conta de quem tá aqui, dê conta de você, cuide de você, se coloque nessa lista de cuidado, sabe? De dar conta. Você tá conseguindo se arrumar, se isso é importante para você, você consegue fazer exercícios, se isso é importante para você, você consegue ler a palavra ou estudar, o que quer que seja, que é algo que seja importante para você, você consegue fazer isso? Porque você só consegue dar o que você tem. Senão não tem, você vai tirar de onde para dar para os seus filhos, né? Para, enfim, ser essa mãe amorosa que você quer ser. Primeiro você tem que cuidar de você. Então, primeiro dê conta de quem o Senhor te deu, e isso inclui você. Né? Inclui seu casamento. Depois você se pergunte como é que tá o seu casamento. Seu casamento tá bem? Tá ali, né? É bem mesmo, no final das contas. Converse com pessoas e pergunte sempre de fazer, cara, seja muito sincero, joga o sincerão. Como é ter essa quantidade de filhos que você tem? E quando os dias são difíceis? E quando tem 2, 3 vomitando? Sabe? E quando, enfim, como é? E para você se preparar, pense também nos desafios passados, pense como é que se caso aconteça, né, caso eles aconteçam, como é que eu posso me preparar? E, acima de tudo, porque isso foi uma coisa que eu não deixei tão claro que eu fiz. Porque eu fiz, gente, de novo, a Chrissy começou a tossir. Parou. Mas não acordou, só tá tossindo e voltando a dormir. Uma coisa que eu fiz durante todo esse tempo foi orar. De novo, o Senhor foi respondendo, tanto que uma hora eu falei comigo, eu acho que o Senhor vai falar, eu não vou te responder mais não, porque olha, eu já mandei neguinho te falar, eu já fiz tudo que eu podia, já deu. Você já sabe a resposta. A sensação que o Senhor a qualquer momento vai falar assim, eu não vou te responder mais não, você já sabe a resposta, por que você tá aí perguntando de novo? Porque é isso, no final das contas, o Senhor não é um Deus de confusão, Ele desenha pra gente. Então, se você quiser saber, né, bata na porta. Bata a porta? Acho que você sabe qual é lá o versículo. Mas pergunte realmente querendo saber. E peça a ajuda do Senhor para que, acima de tudo, tanto você quanto seu marido recebam essa resposta, que é muito importante. Senhor, é muito importante que vocês estejam na mesma página. Muito, muito, muito importante. Não inventa de ter filho se o marido não quer. Marido, não fique forçando se a esposa tem os motivos dela. E você pergunta, peraí, vamos sentar aqui e conversar quais são os reais motivos e tarará. Porque pode ser, tá assim o seu marido, que Vossa Senhoria fica no telefone o tempo inteiro, você fica assistindo televisão, você fica fazendo hora extra que não precisa. Porque às vezes também, antes eu fiquei passando pano como se fosse, né, só a mulher que tá lá sobrecarregada, tá cansada, que tá reclamando, mas vai que tem motivo, né? Então, assim, também se pergunte, marido, se você quer ter mais filhos e a sua esposa não quer, talvez você tenha aí um dedinho, para não falar um braço de responsabilidade, isso aí. Né? Então reveja também a sua própria conduta e como pai você também brinca, você lê, você faz o possível, você não é estourado com as crianças, você também pode pensar, cara, meu marido não tá dando conta de ter paciência com um, imagine colocar mais, ou com 2, enfim, como é que eu vou colocar mais uma criança aqui se ele explode por pouca coisa, tá bom? Mas enfim, ore, para que vocês dois recebam essa confirmação, mas que acima de tudo, que vocês não permitam que algo que aconteceu já, né, o cansaço, enfim, não impeça, não os limite de ter uma felicidade e um amor que é imensurável. Você não divide amor. Cara,
Eu não entendo essa galera, porque eu amo, minha mãe ama muito mais um do que o outro, né? Cara, você só ama, é uma coisa muito inexplicável. Você ama, o amor multiplica mesmo, sabe? E é isso, eu espero ter ajudado.